É, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que hora que vocês vão estar vendo essa videoaula. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona os outros laços de repetição, no caso o while e o do while. Então você está vendo aqui, você tem uma aplicação, vocês já viram essa aplicação, esse código está postado na aula passada, mas eu vou postá-lo agora para vocês também. Você veja que essa aplicação aqui é um laço de repetição, que ele basicamente está mostrando na tela para vocês o número de 1 a 100. Então, só lembrando aqui a questão do laço for, né, no qual você tem 3 parâmetros. Né? Não é obrigado a usar esses 3 parâmetros, mas a forma mais comum de você usar o for é usando os 3 parâmetros, mas ele não é obrigado. No qual esses 3 parâmetros, né, sempre quando você for executar, então se eu for executar esse programa na mão, ele vai criar a variável i. Aqui, quando ele chegar no for, ele está atribuindo o número 1 à variável i, esse primeiro parâmetro é executado quando você executar a primeira vez o for, e depois ele vai perguntar se o valor de i é menor ou igual a 100. Esse valor, esse questionamento vai te retornar um valor booleano. Se o valor booleano for true, ele vai executar o que está dentro desse laço. Então, o que está dentro desse laço? Ele está pedindo para imprimir o valor de i. O i começou com 1, então ele imprime o valor de i. Chega ao final do bloco, ele vai vir para cá, para o início do laço novamente, aí ele executa os parâmetros, o terceiro parâmetro e o segundo parâmetro especificamente nessa ordem. Ou seja, ele vai incrementar o valor de i, que estava 1, vai para 2, ele vai perguntar agora se 2 for menor ou igual a 0, como esse questionamento me retorna um true, ou seja, uma condição verdadeira, ele imprime novamente o laço, chega ao final do bloco, né? Volta para cá pela terceira vez que vai executar o bloco, então ele vai incrementar o i novamente, que estava 2 vai para 3, 3 é menor ou igual a 100, e assim ele vai fazendo, vai executando o laço. Qual é o resultado disso aí? O resultado disso aqui é se você executar essa aplicação, como eu vou executar agora, Java Prog 1, já compilei, ele imprime para vocês de 1 a 100. Na verdade, imprimiu até o 101, até aqui 1, ó, imprimiu até o 101, porque da forma que eu fiz o código aqui, eu estou pedindo imprimir um número aqui atrás, fora do laço. Ele imprimiu o 101. Você pode comentar aqui, ó, esse código. Vou voltar para cá, vou compilar a aplicação novamente. Ó. Vou executar. Aí ele imprime para mim de 1 até 100. Ó. Está aqui o 100 e está aqui o número 1 para mim. Ó, como é que eu faria para fazer esse laço utilizando um outro esquema de fazer esse processo de repetição utilizando outro laço de repetição? Então eu quero trocar esse laço for por um laço chamado while, uma forma de repetir código utilizando while. Então como é que eu faria isso? Eu vou comentar todo esse código aqui em cima, ó, vou colocar um comentário aqui, terminar aqui embaixo, e vou repetir o código aqui embaixo para você. Esse é o modelo aqui do for. Então como é que eu faria ele com while? Eu colocaria lá byte i, já vou colocar ele inicialmente recebendo 1, e colocaria aqui ó, while, e colocaria só a condição, enquanto i for menor ou igual a 100, é para ele fazer o quê? Aí ele faz este processo aqui. Simplesmente isso aqui. Ó. E ao vez que faz isso, eu vou ter que fazer a incrementação do i aqui dentro do bloco. Então, basicamente esse código aqui, ó, esse laço aqui, é basicamente igual a esse aqui, só que eu utilizei aqui o laço while, né? Ou seja, enquanto a condição for verdadeira, faça, execute o que está dentro do bloco. Então, na prática, o que vai acontecer aqui? Ó? O i começa com 1. Então, ele vai perguntar, 1 é menor ou igual a 100, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, ele vai imprimir o valor de i para você na tela, e depois ele vai incrementar o valor de i, ou seja, o i que estava 1 vai para 2. Chega ao final do bloco, volta lá no começo novo e testa a condição. Como o i foi incrementado, o i agora vale 2. Ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 100? Então ele imprime o valor de i, né, e incrementa o valor de i. I que estava 2 vai para 3, chega ao final do bloco, volta lá. 3 é menor ou igual a 100? Então ele vai repetir esse bloco de código. O que é o bloco? Aquele que está entre a abertura e o fechamento das chaves. E o efeito visual que ele te dá nisso aqui é igual ao programa anterior. Ó. Vou executar o programa novamente. Javac prog 1.java, compilei e vou executá-lo. Ele te dá o mesmo efeito visual e eu utilizei um outro laço de repetição. Qual o melhor laço para se usar? Depende do que você quer fazer. Ele não tem diferença de velocidade. Né? Aqui é um laço mais propício for quando você sabe com certeza quantas vezes o processo vai acontecer. Da mesma forma que eu mostrei para vocês nos códigos de for, se você quiser, você pode usar a expressão aqui break, né?
E o que significa break aqui nesse caso? Break é o mesmo efeito que você tem no for. Ou seja, quando você chegar a executar essa instrução break no laço, ele automaticamente interrompe o laço a revelia da condição que está aqui. Então, olha só, se você colocar um break aqui, qual é o efeito visual de execução? Ele vai criar a variável i, que recebe 1, ele vai perguntar 1 é menor ou igual a 100? É. Então, ele vai imprimir isso aqui para você na tela, vai incrementar o valor de i, e ele fala, opa, achei um break. Break significa o quê? Sai do laço. Independente da condição do laço, ele vai sair. E a função do break é essa. É o mesmo break que você utiliza lá dentro do for, como eu mostrei para vocês, exemplo, na sua aula anterior. Então, olha só, eu vou salvar aqui, ó, salvei. Vou executar aqui meu código, vou compilar novamente, ó, javac prog1, e vou executar. Veja que ele imprimiu apenas o número 1. Por que ele imprimiu apenas o número 1? Porque ele imprime isso aqui, ele executa isso aqui primeiro, fala que a variável i recebe 1, pergunta se for menor ou igual a 100, ele imprime o número 1, incrementa o número 1 que estava 1, vai para 2 e dá um break, ou seja, sai do laço. Saindo do laço, ele vai terminar a sua aplicação. E o efeito visual que você tem é este aqui. Bom, só para lembrar que o break tem o mesmo efeito no laço while e no laço for. E eu também tenho uma forma de implementação que é o do while. Né? Eu vou comentar esse aqui, ó, dentro desse processo. Ó, comentei. Né? E vou fazer o mesmo código agora utilizando do while. Então, como é que funciona o do while? O do while ele começa dessa forma. Você coloca o do, abre as chaves, né? E aí você faz o processo de... Primeiro eu vou criar a variável aqui, ó, byte i, né? Vou falar que ele recebe 1, né? E aí eu vou dar um system aqui, da mesma forma que eu coloquei, eu vou pegar o mesmo system daqui, ó. A mesma forma que você fez no anterior, você pega e coloca aqui, ó. Ó, pede para imprimir o valor de i. E aí, naturalmente, você incrementa o valor de i aqui embaixo, igual você fez no outro. E aqui embaixo você coloca, ó, while, né? Enquanto i for menor ou igual a 100, faça o procedimento, e ponto e vírgula no final. Pronto. Olha só, essa é a forma de do while. Então, no do while, por exemplo, eu não tenho um teste para entrar dentro do bloco, ele já entra de cara. Né? Agora, quando chega ao final, que ele tem um teste para sair. Né? O efeito visual que te dá na execução é o mesmo. Vou pegar aqui, ó, javac prog1.java, java prog1. Olha lá, me imprimiu de 1 a 100 da mesma forma. Então, esse é a terceira forma de laço que você tem. Né? Quando usar isso aqui, ou seja, você vê que no caso do for e no caso do while, você tem uma condição para entrada. Ou seja, ele só entra a primeira vez se obedecer essa condição de entrada. E no caso do while, você não tem uma condição de entrada, ou seja, ele vai executar o bloco ao menos uma vez. Né? Aí, se a condição aqui for, não for, enquanto essa condição for verdadeira, ele pode executar o laço novamente. Aqui funciona igual eu coloquei para vocês com a questão do break e do continue. Aqui, por exemplo, ó, se você coloca a expressão break aqui embaixo, ele vai te dar o mesmo efeito visual que te deu aqui no while. Ou seja, ele vai entrar, vai imprimir isso aqui, né? Vai incrementar o valor de i e vai dar um break. Break significa o quê? Sai do laço. Né? Ele não repete o conteúdo do bloco do laço. Ó. Salvei, vou compilar de novo esse código, vou dar um clear aqui para limpar minha tela. Ó, compilei e vou executar. Java prog1. Olha, imprimiu só 1, igual eu tive no exemplo anterior. Né? Da mesma forma, o mesmo efeito eu posso ter, ó, vou comentar aqui, ó, o mesmo efeito eu posso ter aqui no caso do for. Ó, vou descomentar o for, né? E eu vou falar aqui, ó, ele vai imprimir isso aqui a primeira vez, ó, o system, né? E eu vou dar um break igual usei o break nos outros. Ó. Ele também só vai imprimir o número 1. Ó. Porque ele entra aqui, a condição é verdadeira, ele imprime aqui o conteúdo falou que ele acha um break. Break significa o quê? Sai do laço. A revelia da condição de saída. Ele vai sair. Então, olha só, salvei, vou compilar, vou executar. Java Program. Olha lá, só imprimiu o número 1 para você. Eu vou deixar o que eu vou postar para você lá é esse código aqui das 3 formas. Só que para não ocupar muita tela, né, eu vou pedir para ele imprimir somente de 1 até 5. Ó, vou reduzir aqui o escopo, né, de 1 até 5. Vou apagar isso aqui, vou deixar o código exatamente dessa forma para você lá na plataforma Moodle. Como eu já criei o i aqui dentro, aqui fora, eu não preciso criar aqui novamente. Ó. Vou executar deixar os 3 laços rodando. Ó.
Aqui eu vou só falar aqui, ó, para ficar mais bonitinho, eu vou falar aqui que o I vale, como é que ele vai imprimir de 0 a 5? Então eu vou falar que o I aqui vale 6, né? E aqui eu vou colocar a condição, enquanto o I for menor ou igual a 10, é para imprimir. Então aqui vai imprimir de 1 a 5, aqui vai imprimir de 6 a 10, esse laço do while. E eu vou fazer agora com o do while, eu vou falar que o I aqui, ele começa com 11, né? Ele já ia começar com 11 ali dentro daquele processo. Só arrumar aqui a estética dele bonitinho, que está um pouco fora. Tá? Isso. E aqui eu vou falar que, quando ele sair daqui, eu vou falar que o I vai iniciar com 11. Né? E aqui, ó, I recebe 11. Então eu estou falando que enquanto o I for menor ou igual a 15, é para ele repetir essa operação. Né? Vou executar esse bloco. Eu vou tirar naturalmente esses breaks daqui, então ele vai parar minha execução. Então, na prática, o que esse programa vai fazer para mim? Então, eu vou usar, aqui, ó, eu vou usar o laço for para imprimir o valor de 1 até 5, né? Aí eu vou usar o while para imprimir o valor de 6 até 10, e aqui eu vou usar o do while para imprimir de 11 até o número 15, né? Aí eu salvei. E vamos ver o efeito visual que vai me dar isso aqui. Ó. Vou compilar o programa, javac-prog1.java, java-prog1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então, está aqui os três laços, né, mais comuns. O for, o while e o do while. Aqui, eles não têm diferença de velocidade, pessoal. Você pode usar qualquer um. Né? A regra básica é, se você sabe quantas vezes o laço vai acontecer, use isso aqui. Se você não sabe quantas vezes o laço vai acontecer, você precisa que ele aconteça, você pode usar isso aqui. Né? Depende do contexto. E esse aqui é quando você quer que ele execute o bloco do laço pelo menos uma vez. Né? Eu uso esse aqui. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Até a nossa